Então, é um grande prazer. Tem outros cientistas matemáticos do norte, do nordeste do Brasil. E, então, o Ângelo Liberti e a Lucia Brandel, que vai nos falar do método de continuação analítica. Quem vai começar dos dois? Sou eu. Então, o prazer, a Ângela, um grande prazer. The floor is yours, como se diz. Tá, ok. Obrigado, Stefanella. É também um grande prazer compartilhar esse minicurso com todos vocês. Bom, nesse minicurso, juntamente com Lúcia, a gente pretende estudar nuances do método da continuação analítica devido a Poincaré. E como a gente utiliza esse método em problemas que a gente trabalha na mecânica celeste, a gente vai trazer algumas aplicações aqui que a gente tem trabalhado utilizando o método da continuação. Então, eu quero fazer uma introdução, certo? Onde eu vou formalizar o problema, introduzir o problema para vocês. E, logo em seguida, com essa introdução, eu vou delimitar tudo que eu vou falar nessa primeira parte do nosso minicurso. Ângelo, Okay? somente uma coisa. Poderia retirar, aparece aqui, pelo menos para mim, a imagem também na tela do seu iPad. Você poderia retirar a imagem do iPad? Deixa eu ver se eu consigo aqui. É somente desligar a página do iPad. Desligar a câmera. Isso, perfeito. Perfeito, obrigada. Tá ok agora? Não, faltou. É porque atrapalha parte do texto. Uhum. Aí a gente... Espera, vou tentar... Como eu faço isso Você pode aqui? ver que tem um menos, deve clicar que tem um menos lá, aparece na tela, mais ou menos, aparece... Bom, agora apareceu eu falando, e aparece com mais e menos. Você consegue ver a tela do seu... Eu estou aqui na tela do iPad, mas não estou... Aí eu não tenho controle. Mas tá bom, se eu não consigo, o que fazer? Vamos assim, sendo que a gente não vai conseguir ver o lado esquerdo, tá bom? Vai lá. não estou conseguindo aqui encontrar, não. Eu daqui não, não dá, mas tá bom, vai lá, vai lá. Então, a gente vai considerar um sistema de equações, né? Com N equações, certo? Da forma da equação 1 que está posta aí, onde x é uma variável em Rn, mu é um parâmetro perturbador, t é o parâmetro do tempo, certo? E a gente tem esse conjunto de N equações em Rn, definido no conjunto, né? Cada componente aí xk está associado à função f índice k, que está definida num aberto U de Rn cartesiano R, cartesiano R, e a gente vai assumir que cada componente, cada função fk é uma função de classe C1, nesse aberto U, e é uma função T estrela periódica para cada k, certo? Então, nessas condições, né? Ou seja, quando as componentes de f, as funções fk, têm essa propriedade, a gente diz que elas têm a dependência regular do parâmetro, certo? Do parâmetro mu. Além disso, existem problemas, né, em que... Então, a observação que eu faço aqui é que existem problemas em que essas funções elas não são diferenciáveis com respeito ao parâmetro de perturbação do problema, ou seja, não são diferenciáveis com respeito a mu. Então, nesse caso, a gente diz que o problema não tem dependência regular do parâmetro, certo? A gente vai tratar diferentemente esses dois problemas, certo? Então, nessa primeira parte do curso, eu vou tratar de problemas onde eu considero a dependência regular, certo?
E a Lúcia, na segunda parte do curso, vai tratar em problemas em que a gente não tem essa dependência regular do parâmetro perturbador do sistema. Então, se a gente assumir que x de t, x0 estrela, mu0 estrela é uma solução t estrela periódica do sistema não perturbado, né? Então, a gente tem aqui, vai considerar o sistema 1 como igual a mu0, certo? Fixo. E a gente vai considerar, então, essa solução t estrela periódica desse sistema, certo? Com mu estrela igual a 0. Então, observe que a gente quer encontrar soluções com período fixo, ou seja, soluções t estrela periódica do problema 1. E, para isso, né, desde que a gente conhece a solução, é suficiente, né, que a gente tenha aqui x, a solução, no tempo t mais t estrela, na mesma condição inicial x0, certo? Satisfaz x de t, x0. E, claro, a gente está supondo, né, que t estrela é o primeiro tempo tal que essa equação é satisfeita. Então, mais precisamente, né? Ou seja, a gente quer determinar uma solução periódica de período t estrela. Então, mais precisamente, essa equação, né, pelo teorema de existência e unicidade, é suficiente a gente verificar que ela satisfaz que x no tempo t estrela, a mesma condição x0, é igual a x no tempo 0. Ok? Então, a gente chega ao que a gente chama aqui, né, da equação de periodicidade. Que é a equação que a gente quer resolver, né? Então, a gente quer resolver esse sistema de equações dado em 3, certo? E, dessa forma, encontrar uma solução periódica para esse sistema. O mesmo período t estrela da solução periódica do sistema não perturbado. Então, olha só. Então, a gente quer resolver esse sistema 3. Então, a pergunta é como resolver esse sistema 3? Tá? Como a gente vai encontrar uma solução desse sistema 3? Então, a gente observa o seguinte. Uma vez que a gente tem que φ estrela, né, avaliado em x0 estrela e mu estrela é igual a 0, certo? Se a gente mostrar que o determinante, né, em relação à condição inicial, perdão, a diferencial de φ t estrela em relação à condição inicial x0, avaliado em x0 estrela, mu0 estrela é diferente de 0, então a gente resolve esse sistema usando o teorema da função implícita. Certo? A gente utiliza o teorema da função implícita e pode resolver esse problema encontrando uma família de soluções x0 de mu, né, parametrizada em mu, da mesma classe de diferenciabilidade que a gente supôs que o campo tem, certo? Então, a gente consegue uma família de condições iniciais, x0 de mu, tal que x0 de mu estrela é igual a 0, e de tal forma que x, aplicado para cada mu suficientemente pequeno, aplicado à condição x0 mu, é uma solução t estrela periódica do sistema perturbado. E a gente chama que a solução do problema não perturbado então, ela pode ser continuada. Ok? Então, no caso que a gente tem a dependência regular do parâmetro perturbador, a gente pode utilizar o teorema da função implícita, ou seja, a gente vai utilizar o teorema da função implícita para encontrar uma solução dessas equações que estão na forma 3. Bom, uma observação, né? Olha, o que acontece? Se eu quero encontrar uma solução fixado t estrela desse sistema 3,
embora eu sempre possa encontrar, né, que xt estrela de x0 estrela mu 0 estrela é igual a zero, eu não vou ter que a segunda condição, que o determinante, né, dessa diferencial seja diferente de zero. Esse determinante vai ser sempre degenerado, ou seja, vai ser sempre igual a zero. Então, a gente tem esse empecilho, né, onde a gente quer resolver diretamente o sistema 3 das equações de periodicidade, utilizando a gente gostaria, né, de resolver esse sistema utilizando o teorema das funções implícitas, só que a gente vai ter que esse determinante é sempre nulo. Bom, a demonstração clássica desse resultado está no livro do Sigil Mose, certo? Eu vou omitir essa demonstração, mas é bem interessante. Então, como contornar, né? Como contornar e superar esse problema, certo? Então, o que a gente faz para resolver aquelas equações de periodicidade e assim obter uma solução periódica? Então, o que a gente faz é restringir, certo? Onde a gente vai buscar as condições iniciais que geram, né? Que vão gerar, ou que vão poder ser continuado a uma órbita periódica. Então, a gente restringe esse conjunto onde a gente busca as condições iniciais em um plano n-1 dimensional, ou seja, num plano ou numa superfície que não é tangente à solução com condição x0 estrela, certo? E, além disso, a gente resolve aquelas n equações utilizando agora o período tal como variável. Olha, isso é equivalente a você se restringir à seção de Poincaré da órbita periódica, certo? Então, você vai buscar uma condição inicial na superfície, né, da seção de Poincaré, na seção transversal, e vai procurar um ponto crítico, um ponto fixo da aplicação de Poincaré. Aí a teoria clássica nos diz que a gente tem o seguinte: se a gente tem um problema que tem integrais primeiras, a gente consegue reduzir ainda mais a dimensão ou o número de equações de periodicidade. Por quê? Porque você usa as integrais primeiras para definir a seção de Poincaré, certo? Então, a seção de Poincaré faz com que a gente... O uso da integral primeira faz com que a gente reduza o número de equações de periodicidade. E isso faz com que a gente tenha mais chance de encontrar soluções implícitas para o problema. A outra técnica associada a esse problema é usar simetrias discretas do problema. Então, suponha que o seu problema tenha simetrias discretas, certo? Então, você pode construir um sistema de equações de periodicidades que você quer resolver implicitamente com um maior número de equações. Então, essas reduções que permitem a gente aplicar o teorema da função implícita e conseguir resolver o problema que foi posto aí acima. Ok? Então, eu só gostaria que ficasse claro, né, os dois problemas que a gente tem aqui, certo? Que a gente está considerando esse problema 1 sob dois aspectos, né? Quando a gente tem a dependência regular do parâmetro e quando a gente tem problemas onde o campo não é diferenciável com respeito ao parâmetro perturbador. Bom, dito isso e ficando claro essas observações, a gente... eu vou delimitar aqui, então, o assunto que eu vou tratar aqui nessa primeira parte do minicurso, certo? Então, a gente vai mostrar resultados sobre a existência de soluções periódicas, em especial em sistemas hamiltonianos, que são uma perturbação de um sistema que é completamente integrável. Então, o que a gente pretende realizar nesse primeiro momento é estabelecer o que é o método da continuação analítica clássica, ou seja, que está relacionado à aplicação de Poincaré, e buscar pontos fixos da aplicação de Poincaré. No segundo momento, a gente vai tratar de problemas que possuem simetrias, ok? Vai usar essas simetrias do problema
para reduzir o número de equações das equações de periodicidade do sistema. E, quando a gente vai fazer isso, a gente tem dois problemas distintos a tratar. Quando você vai considerar o problema com dependência regular e, no segundo momento, quando você vai tratar o problema com dependência não regular. E aí você não pode usar, nesse segundo caso, diretamente o teorema das funções implícitas. E também a gente vai trazer aplicações, né, em problemas da mecânica celeste, em problemas mais simples, e depois, lá no final, a gente faz uma abordagem de problemas que estão atualmente em investigação, né, em projetos de investigação. Então, esse é o resumo de como vão acontecer nossas aulas aqui do minicurso. Bom, quero falar ainda de uma particularidade, né? Vamos voltar aqui ao problema inicial, certo? Que, a princípio, eu estou procurando soluções. Eu tenho uma solução do problema não perturbado, certo? E eu quero continuar essa solução, ok? Então, observe que aqui a gente está falando de sistemas não autônomos, né? Em geral, aqui a gente está com sistemas não autônomos. Então, se você está com um sistema não autônomo, você tem uma certa liberdade, né? Então, você pode resolver o sistema de periodicidade das equações de periodicidade fixando uma coordenada, né? A gente pode fixar, por exemplo, sem perda de generalidade no estudo, a última coordenada xn0, certo? Então, fixada essa coordenada, a gente tem uma equação desse tipo aqui. Então, eu fixei essa coordenada, certo? E a gente quer resolver uma equação desse tipo aqui. Agora, utilizando o tempo tal como variável para resolver o sistema, certo? Quando eu começo com uma condição inicial desse tipo aqui. Então, você pode seguir de maneira análoga, né? E resolver esse sistema de forma implícita, certo? Então, se você tiver, né, claro que você tem essa condição aqui satisfeita, você tem que φ avaliado em xn0 estrela em mu0 estrela é zero. Então, se você tiver que é diferencial em relação a x0 estrela avaliado nessas condições iniciais, então, se essa diferencial é diferente de zero, vai existir, né, uma aplicação, uma curva, né, de soluções parametrizada em mu, certo? Então, que cada condição inicial para mu suficientemente pequeno vai gerar uma órbita periódica com período agora tau u, né? Tau dependendo de u, não mais período fixo. E, claro, desde que a gente tem que o nosso campo é periódico, né, de período t estrela, então a gente ainda tem que impor essa condição de comensurabilidade do período, certo? Ou seja, o período da solução periódica m vezes, né, tem que ser igual ao múltiplo do período do campo, né? O campo é periódico de período t estrela. Então, se tal de mu satisfaz essa condição, então a gente consegue continuar também órbitas periódicas nesse problema. Não vou tratar, nesse primeiro momento, de problemas não autônomos. Isso a gente só vai fazer na segunda parte do minicurso também, certo? A gente vai tratar aqui, então, de problemas com dependência regular no parâmetro perturbador e problemas autônomos. Então, falando um pouco das notas históricas, né, de como surge o método da continuação analítica de Poincaré, a gente pode citar a bibliografia, né, de Poincaré,
que são os métodos novos da mecânica celeste, essa bibliografia em francês, 1899, onde Poincaré começa a abordar numa linguagem moderna o estudo das soluções periódicas em problemas da mecânica celeste, em particular do problema restrito de três corpos. E então nessa obra ele introduz, né, o que a gente chama de hoje o método da continuação analítica de Poincaré, que está relacionado, né, à própria aplicação de Poincaré e a determinar pontos críticos dessa aplicação de Poincaré. Buscar condições iniciais sobre a seção de Poincaré ou sobre a seção transversal para continuar as soluções periódicas. Ok, então, para a gente fixar as ideias, certo, do método, e para a gente entender toda a interpretação geométrica que está por trás disso, eu vou começar a falar do método clássico, né, onde utilizo a aplicação de Poincaré. Vou também tratar de um problema autônomo, certo? Nesse primeiro momento, um problema autônomo. E vou tratar também esse problema no plano, certo? Para simplificar o nosso entendimento desse primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai tratar de uma perturbação de um centro no plano, né? Então, a gente tem um sistema que é uma perturbação do sistema linear, que é um centro, né? Onde então você tem a matriz A aqui, okay? Cujos autovalores são complexos, conjugados mais ou menos I, e você toma uma perturbação desse sistema linear, certo? Onde essa função G é diferenciável, certo? Pelo menos de classe C1. E a gente quer estudar... Bom, o que a gente sabe? Se a gente tratar do problema não perturbado, certo? O problema linear não perturbado, a gente tem o centro, né? E a gente sabe que todas as soluções desse problema são círculos, né? Círculos 2π periódicos. Então, o problema não perturbado, a gente conhece todas as soluções e a gente agora quer saber se quando a gente perturba esse problema, se persistem soluções periódicas próximas a esses círculos. Se para cada círculo do problema não perturbado existe uma solução, a gente pode continuar uma solução para epsilon suficientemente pequeno, próximo e periódica próxima a esse círculo. Ou qual a condição que a gente tem que estabelecer aí. Bom, uma motivação física, né, para a gente não olhar para esse problema só do ponto de vista matemático, né, porque a gente toma a perturbação de um centro. Então, uma motivação física é a equação de Van der Poel, certo? Que é uma perturbação do oscilador harmônico. Então, ou seja, a gente considera uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Desse tipo, onde... desculpa, aqui eu cometi um erro, né? Eu estou usando o parâmetro epsilon na equação e estou chamando aqui na descrição de parâmetro mu. Peço perdão, ok? Ou seja, aqui epsilon igual a mu. Então, a gente vai considerar essa equação 6, certo? Onde esse x de t mede a posição do oscilador, esse parâmetro epsilon na equação 6 mede a força do termo de amortecimento, né? Esse termo que multiplica epsilon é um termo de amortecimento do oscilador, que depende do comprimento de x, né? Pode ser dissipativo ou não. E, claro, quando o epsilon é igual a 0, a gente recupera o oscilador harmônico simples. Se a gente fizer uma mudança de variável, a gente transforma essa equação diferencial de segunda ordem num sistema do tipo 7, né? Num sistema linear de equações de primeira ordem do tipo 7. Então, se você comparar a equação 7, né? Você tinha aqui o problema mais geral, né? Que era o problema 5. Então, se você fizer aqui comparar, você pode perceber naturalmente que 7, né, é um caso particular do nosso problema mais geral, 5, onde G1 é 0, certo?
e G2 é essa função x² menos 1 vezes y, né? Uma perturbação não linear da equação. Falando um pouquinho, né, como surge essa equação, né, para a gente ter uma motivação mais aplicada, né, da equação de Van der Poel. Então, essa equação surgiu originalmente em problemas de circuito elétricos, né? Então, Van der Poel encontrou oscilações estáveis, né? Quando ele foi estudar, quando ele trabalhava na Philips, né? Quando estudava problemas com rádios, etc. Então, ele encontrou oscilações estáveis no sistema, no circuito elétrico, no sistema do circuito elétrico. Ou seja, e posteriormente chamou essas oscilações de uma perturbação que foram conhecidas como um tipo de ciclo limite, né? Uma órbita periódica, você tinha um ciclo limite estável para aquele circuito elétrico, aquele sistema que representava o circuito elétrico. Então, mais tarde, né, Van der Poel e o colega Van der Mark relataram na edição da Nature, em 1927, que esse sistema tinha certas frequências de transmissão, certo? Ou seja, lembra que ele estava aplicando esse problema do circuito elétrico no problema de um rádio, certo? E ele determina, e no estudo desse problema, ele encontrou um ruído irregular, né? O sistema tinha um ruído irregular. E mais tarde, esses resultados foram relacionados ao caos determinístico. Outras aplicações dessa equação, né? Ela foi aplicada também na biologia, certo? Onde Nagumo, por exemplo, na referência 4, ele estende a essa equação a um campo planar como modelo para estudar potenciais de ação dos neurônios. Também foi usado em modelos de sismologia, certo? Esses autores utilizaram, né, nessa bibliografia essa mesma equação para estudar modelos de sismologia, e também na referência 5, na referência de Jorge Lucero, foi estudado esse mesmo problema para modelar osciladores das pregas vocais, quando ele foi estudar oscilações das pregas vocais, né? Ele utilizou esse modelo para modelar a fonação. Então, é uma equação bastante estudada, né, ao longo aí, dos anos, né, e também aplicadas a várias áreas da ciência, né? Então, é uma equação bastante importante. A gente está tratando aqui a equação na sua forma mais simples, né, onde ela não tem uma força dependendo do tempo, né? Ela é autônoma. Tem formas mais generalizadas, onde você coloca uma força externa periódica nesse sistema. Pode ser tratado dessa forma, o que a gente chama da equação generalizada. Ok, então eu vou voltar, dito isso, né, de um exemplo particular, eu vou voltar ao problema original, né, que é o problema 5. Quero estudar esse problema a respeito da existência de soluções periódicas como continuação do problema não perturbado. Ok, então, primeiro eu vou estudar o problema 5 na forma não perturbada, tá ok? Então, o sistema 5 com epsilon igual a 0, né, é o centro, então a gente sabe, como já tinha dito anteriormente, é conhecido de todo mundo, né, um sistema linear. Todas as soluções são círculos, 2π periódicos, certo? Então, se você tem uma condição
Se você tomar uma condição x0, y0, você vai ter o círculo o raio é a norma desse ponto, né? Dessa condição inicial. Então, todas as soluções são 2π periódicas e, além disso, essas soluções, claramente desde que são círculos, interceptam ortogonalmente o eixo do x, também o eixo dos y, em particular o eixo do x. Então, vamos definir φ de t, certo? Como a solução do problema não perturbado, certo? Com condição inicial sobre o eixo do x, né? Então, você vai tomar uma condição inicial sobre o eixo do x, com x igual a xi, certo? E então, você tem que quando t perdão, aqui, deixa eu corrigir, né? Igual a 0. Então, você começa com y igual a 0. Então, você toma uma condição inicial sobre o eixo x e agora chama φ de t, como está posto aqui, uma solução do seu problema não perturbado com essa condição inicial. Então, o que acontece, né? Então, para epsilon suficientemente pequeno, a trajetória que começa em xi e sobre o eixo x, né? Ela tem condição inicial sobre o eixo x, ela volta a interceptar o eixo x no ponto x de t, si epsilon, certo? Onde quem é esse t, né? Quem é esse t maiúsculo aqui que a gente colocou? É o tempo de retorno, né? Da solução à seção de Poincaré, certo? Então, nesse caso, a gente tem que o eixo x, para cada xi sobre o eixo x, a gente fica definido a aplicação de Poincaré numa vizinhança desse xi. Então, dessa forma, a gente tem que a função ou aplicação de Poincaré, certo? Em xi é dado por x de t xi epsilon, certo? Onde t, novamente, lembrando, a aplicação, é o tempo de retorno à aplicação de Poincaré. Ora, se existe xi sobre o eixo do x, tal que a aplicação de Poincaré tem um ponto fixo para epsilon, certo? Então, a solução φ de t será a solução φ de t com condição inicial xi, né? Com condição inicial xi0 sobre o eixo do x, ela vai ser periódica com período t de xi epsilon, certo? Ou seja, o t dependendo de xi epsilon, e claramente t de xi epsilon é próximo a 2π, né? Próximo ao período da solução não perturbada 2π. Então, o que a gente quer encontrar é um ponto xi que satisfaz essa condição, né? Ou seja, a gente quer determinar um ponto fixo da aplicação de Poincaré. Então, olha só, para fazer isso, a gente vai definir o que a gente chama, na teoria clássica, de função de deslocamento, certo? Então, se xi é um ponto fixo da aplicação de Poincaré P, né? Ou seja, P aplicado a xi, é xi, então a gente tem que xi é um zero dessa aplicação delta que a gente está definindo dessa forma. Então, eu defino a função do deslocamento delta como sendo a solução, né, no tempo t, menos que xi. Olha, lembra que exatamente essa é a expressão para P de xi. Então, se xi é um ponto fixo, ele é um zero para a função delta deslocamento. Ok? Aqui é só uma interpretação geométrica da aplicação da aplicação de Poincaré numa vizinhança do ponto xi0.
Mas observe o seguinte, a partir da definição de delta, observe que delta de xi0 é zero. Então, devemos procurar uma solução dessa forma, de forma implícita, certo? Vamos procurar um de forma implícita, dependendo de epsilon. Tal que xi de zero é xi, e de maneira que a gente tem que, para todo epsilon suficientemente pequeno, delta dessa aplicação, delta aplicado a xi de epsilon, epsilon, seja igual a zero. Seja que xi de epsilon vai ser um zero para todo epsilon suficientemente pequeno da aplicação delta. Então, a maneira natural de a gente encontrar essa solução implícita seria aplicar diretamente o teorema da função implícita. Certo? Então, mais precisamente, observe que delta é uma aplicação diferenciável, né? De um aberto U cartesiano num aberto V de R. Observe que eu estou em R2, lembra disso. E desde que você tem que delta, quando epsilon é zero, certo? Então, se existir uma condição inicial que se zero, perdão, sobre o eixo x, tal que a derivada, aqui a derivada simples, né, de delta em relação a xi nesse ponto for diferente de zero, então, aplicando o teorema das funções implícitas, a gente consegue resolver implicitamente o problema e encontrar um zero para, dependendo para todo epsilon, um zero para a função delta. Mas aquele problema que a gente tinha falado anteriormente, né? Desde que delta de xi0 é igual a zero, então você nunca vai ter que a derivada, né, de delta em relação a xi aplicado em xi0 seja diferente de zero. Na verdade, é zero. Então, você não pode aplicar diretamente o teorema da função implícita. Para contornar esse problema, certo? O que você vai fazer? A técnica aqui consiste em você desenvolver, certo? Em série de Taylor centrada em epsilon igual a zero, a sua função delta, certo? Desde que a função delta é escrita em função de x, né? E da aplicação de Poincaré, então é analítica em epsilon e você pode fazer tranquilamente esse desenvolvimento em série. Então, desenvolvendo em série de Taylor, e lembrando, né, que se delta em epsilon igual a zero é zero, então você obtém essa expressão para a função delta em série de Taylor, em torno de epsilon igual a zero. E aí a gente faz o seguinte, a gente define uma função chamada de função deslocamento reduzido. Função de deslocamento reduzido. Que eu vou chamar de delta maiúsculo, certo? Como é que a gente define essa função? Olha, lembra que você quer encontrar, para todo epsilon suficientemente pequeno, que se dependendo de epsilon, tal que seja um zero da função delta minúsculo, certo? E você acabou de mostrar que essa função delta minúsculo se escreve em série de Taylor dessa maneira aqui. Então, você define agora a função delta maiúsculo como sendo esse termo aqui, certo? Como sendo esse termo aqui. Então, essa é a chamada uma função de deslocamento reduzido, tá? Associada a delta. Olha, observa o seguinte. Se existe epsilon maior que zero, certo? Tal que se existe que xi maior que zero, tal que xi em epsilon igual a zero é uma raiz de delta maiúsculo, certo? Então, se a gente tem xi maior que zero, tal que isso acontece, e além disso, a derivada em relação a xi de delta maiúsculo avaliada em xi zero é diferente de zero,
Então, utilizando o teorema da função implícita para a função delta maiúsculo, a gente encontra que se dependendo de delta, tal que delta de xi de delta é zero. Mas isso implica, pela equação que está acima, que o delta pequeno de xi de epsilon, epsilon também é zero para todo epsilon suficientemente pequeno. Certo? Então, é suficiente você resolver esse problema com a função deslocamento reduzido, né? Função delta maiúsculo. E aí você resolve o problema. Bom, então, é isso que a gente vai fazer daqui para frente, é encontrar esse xi tal que essas duas condições em delta maiúsculo sejam satisfeitas. Então, vamos lá. O procedimento consiste no seguinte. Vamos derivar a função deslocamento, né? A gente vai tomar essa função delta, e vamos derivar ambos os lados com respeito a epsilon. E depois vamos avaliar em epsilon igual a zero. Então, para fazer isso, né, que a gente tem a dependência aí da função composta, né, que depende de epsilon, da função t, que é a função do primeiro retorno. Então, a gente precisa usar a regra da cadeia. Então, fazendo esses cálculos, né, usando a regra da cadeia e derivando ambos os lados, a gente chega a essa expressão para a derivada de delta em relação a epsilon, e avaliando já em epsilon igual a zero. Tá ok? Agora, observe o seguinte, a gente tem uma soma, né? Essa expressão é uma soma de dois termos que estão aí. Observe o seguinte, essa expressão em x ponto, certo? Pelas equações que a gente tem lá em cima, que determinam o nosso problema, lembra que x ponto, quando epsilon é zero, é menos y. Né? X ponto, quando epsilon é zero, é menos y. Então, a gente tem essa expressão, certo? E como y, a gente está tomando uma condição inicial sobre o eixo do x, né? Sobre a seção de Poincare, sobre a seção transversal. Então, o y é igual a zero, certo? Então, em particular, a aplicação que associa xi x ponto, certo? E todas as suas derivadas, quando epsilon é igual a zero, se anulam. Tá ok? Então, a gente elimina da expressão esse termo aqui. E a função delta de epsilon só depende dessa expressão que está aqui. Né? Só depende de x epsilon. Então, o que a gente precisa de agora para frente é só determinar essa expressão aqui para obter a função delta de epsilon. Então, para isso, o que a gente faz é resolver um sistema de equações, certo? Construir um sistema de equações que a gente chama das equações variacionais, certo? E para construir esse sistema de equações, a gente toma a equação 5, tá ok? Vamos ver se eu consigo colar aqui, lembrar para vocês aqui a equação 5. Isso aqui menor para isso aqui menorzinho para a gente lembrar, certo? Desculpa, parece que saiu a minha tela. Sim, saiu. Só me confirme se voltou, por favor. Voltou. Ok. Então, para a gente obter essas equações, a gente vai diferenciar, vai calcular as derivadas com respeito a epsilon, e depois avaliar em epsilon igual a zero, esse sistema 5, né, que eu coloquei aqui do lado para a gente lembrar. E também utilizar as condições
as condições iniciais, né? Lembrando que as condições iniciais são x igual a psi, t igual a zero e y igual a zero. Então, quando a gente pega esse sistema e calcula as derivadas em relação a epsilon e avalia em epsilon igual a zero, a gente chega a esse sistema de equações dado pela equação 10. Certo? A gente chega a esse sistema de equações que a gente precisa resolver com condição inicial que x epsilon 0 e y epsilon 0. Né? Com condição inicial agora 0, 0. Ok? Bom, observe o seguinte, esse sistema, certo? Esse sistema variacional, dado pelas equações 10, ele pode ser escrito na forma matricial, certo? Vou chamar ômega as coordenadas, né? X epsilon, y epsilon, né? Então, aqui, só para ficar mais explícito, as coordenadas de ômega são x epsilon, y epsilon. Então, esse sistema, dado pelas equações 10, admite essa representação matricial, certo? Lembrando a mesma matriz A, que a gente começou lá do início, né, do centro. E agora a gente tem essa função B de t, dada pelas coordenadas de 1 e G2. Tá ok? Então, resolver... e a gente quer uma condição, né? A gente quer resolver esse problema agora com condição inicial 0. Então, lembrando que a matriz fundamental do problema linear, né? Do sistema linear, W ponto igual a W, é dada por essa matriz aqui, né? Isso é simples, né? É a solução do problema linear. Então, bom, isso é clássico, né? São os resultados clássicos das equações diferenciais ordinárias. Então, se eu aplicar a forma de variação dos parâmetros, né, desde que a condição inicial, eu estou buscando uma solução com condição inicial 0, então a gente obtém que W de t é dado pela equação 12, né, onde φ de t, lembrando, é a matriz fundamental. Olha, não vamos nos perder, né? Lembra que a gente quer encontrar essa expressão aqui, né? A gente quer encontrar a solução de delta epsilon no tempo igual a 2π, né? Que é o período das soluções dos círculos do problema não perturbado. Então, reescrevendo em coordenadas a equação 12, certo? Utilizando a matriz fundamental, a gente consegue resolver aquele sistema variacional e encontrar soluções x epsilon y epsilon, e aqui eu já estou avaliando em 2π, certo? Então, a solução de 11 e 12, né? Lembrando aqui, 12, né? Utilizando a forma de variação dos parâmetros e utilizando as condições iniciais da forma matricial, a gente chega à solução x epsilon e y índice epsilon, avaliadas aqui já em 2π. Então, lembrando, né? Que se delta índice epsilon, na condição inicial que ψ0, é o x epsilon de 2π que ψ0. Então, se a gente tomar lá da expressão acima, né? E x epsilon de 2 em t igual a 2π, com condição inicial que psi, é dado por essa integral. Então, se você resolver essa integral, você obtém esse delta epsilon. Mas lembra o que a gente quer, né? O que a gente quer é encontrar psi tal que delta epsilon de psi0 seja 0. Então, eu preciso resolver essa integral, né? Achar i igual a 0. Encontrar psi que satisfaz essa condição. E depois eu preciso calcular a derivada de delta psi epsilon em psi0, na condição inicial, e obter que isso seja diferente de 0. Então, disso que a gente fez, a gente pode enunciar isso no seguinte teorema, certo? Onde a gente estabelece as condições suficientes para garantir a existência de uma solução periódica para essa perturbação do centro.
Então, a gente está considerando aí a equação 14, né? Como a gente começou lá, equivalente à equação 5, certo? Então, se a gente definir essa função B, né? Que vai de zero, definida em R mais em R, certo? Que aqui se associa essa integral, que é o delta epsilon de Xi. Então, se você tem um zero, Xi zero, um zero para a função B, certo? Tal que a derivada em relação a Xi é diferente de zero, então a gente aplica o teorema da função implícita, certo? E mostra que existe uma função, né? Xi dependendo de epsilon, tal que em epsilon igual a zero é Xi zero, certo? E isso lhe dá uma curva parametrizada de condições iniciais, certo? Tal que toda condição inicial dessa forma dá origem a uma solução periódica com período t dependendo de epsilon próximo a 2π do problema não perturbado 14. Então, esse é o resultado que a gente chegou a partir da análise que a gente fez acima. Por que esse problema é mais simples? Porque a aplicação de Poincaré aqui é uma aplicação, ou seja, a seção de Poincaré é unidimensional, né? E a aplicação de Poincaré é uma aplicação de R em R. E isso faz com que a gente tenha uma interpretação geométrica e facilita muito a nossa interpretação do problema. Encontrar um zero para a função deslocamento reduzido, né? A gente está buscando uma condição inicial sobre a seção de Poincaré. Ok? Então, eu não sei, Stefanella, se você quer fazer um intervalo agora. Sim, acharia bom fazer 10 minutinhos. Também a pessoa toma um café, uma água. O que acha? Sim? Olá? Por mim, tudo bem. Pode Pegar um ser. cafezinho ali. Tudo bem. Ok, então daqui a 10 minutos, tá bom? Ok. Vou dar uma pausa aqui. Espera, pausa. Então, podemos voltar? Eu estou por aqui. Isso, quando quiser, Ângelo pode. Ângelo? Ok, vamos dar continuidade então. Sim, tá bom. Ok. Então, eu vou recuperar, né, o que eu falei no último momento. A gente estava considerando esse sistema de equações no plano, dado para as equações 14, que são uma perturbação de um centro, e a gente queria dar condições suficientes para a existência de soluções periódicas desse problema perturbado, como continuação das soluções circulares do problema não perturbado. E a gente estabeleceu essas duas condições, né? A gente construiu essa função B, certo? E se a gente tiver um zero para essa função e a derivada, né? Porque a gente está em E, a derivada dessa função B em relação a Xi avaliada em Xi zero é diferente de zero, então, pelo teorema da função implícita, a gente consegue essa família de condições iniciais que dão origem a órbitas periódicas, T epsilon periódica, para todo epsilon suficientemente pequeno. Então, vamos voltar então ao nosso problema aplicado, né, que é a equação de Van der Poel. Nessa equação, né, a gente tem que G1 é igual a zero e a função G2 é dada por essa expressão, né, que está relacionado, lembrando, na interpretação física do problema, está relacionado à força de amortecimento do oscilador harmônico. Então,
aplicando o teorema que a gente acabou de estabelecer, a gente vai calcular explicitamente quem é essa função B, certo? Que a gente construiu aí, substituindo G1 igual a zero, então a gente elimina esse primeiro termo, né? No nosso caso, G1 é zero, então esse primeiro termo é eliminado e a gente só sobra com esse segundo termo e explicitando a expressão para G2. Então, a gente substitui na integral G1 e G2 e calcula essa integral. Facilmente essa integral calculada. E a gente obtém uma expressão para a função, uma função explícita, né? Para a função B. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Então, a gente tem que encontrar um zero, né? Para essa função, definido em R+. Então, claramente, aí a gente observa que o único zero possível aí é xi igual a 2, né? Se menos 2 não está no domínio da função B, xi igual a zero também não. Então, observe que xi zero igual a 2 é um zero da aplicação B, mas ainda, se a gente diferenciar B com respeito a xi, a gente tem essa expressão, e quando a gente avalia em B igual a 2, perdão, em xi igual a 2, a gente tem menos π sobre 2, que é diferente de zero. Logo, aplicando o teorema da função implícita, a gente consegue uma família de condições iniciais na vizinhança de 2, tal que a órbita circular de raio 2 pode ser continuada no problema da equação de Van der Pol. A gente obter uma solução periódica para esse problema. Lembra que todas as soluções do problema não perturbado eram todos os círculos, né? Com o centro na origem, mas a gente só consegue continuar o que tiver o círculo de raio 2 nesse problema. Ok? Então, esse era o primeiro problema que eu queria tratar aqui nessa aula, né? Onde a gente tomou um problema, uma perturbação, né? No plano de um centro, e estudou de forma geral e aplicou isso a um caso particular, que é a equação de Van der Pol. O meu objetivo agora, no segundo momento, é falar sobre soluções periódicas simétricas, certo? Quero chegar a falar sobre esse problema. Então, o que a gente tem, né? Eu vou pular aqui, depois eu vou voltar. Então, eu vou tratar do seguinte problema. Eu vou considerar um sistema hamiltoniano, certo? Cuja função hamiltoniana é dada pela equação 25, ou seja, eu tenho um problema dado por um sistema de primeira ordem hamiltoniano, cuja função hamiltoniana é como 25, e esse hamiltoniano, essa função hamiltoniana depende de um parâmetro perturbador epsilon, certo? Lembra, como eu tinha destacado no início, eu estou num problema regular, né? Então, a dependência em relação ao parâmetro é analítico, né? Então, a gente pode desenvolver a função hamiltoniana 25 em série de Taylor em torno de epsilon igual a zero. Então, a gente vai tratar esse hamiltoniano dessa maneira, olhando para a equação 26. Certo? Lembra que, nesse primeiro momento, eu sempre estou em R2, certo? E para a gente fixar as ideias de uma órbita periódica simétrica. Depois, no segundo momento, a gente vai trabalhar com problemas em R3. Então, vamos supor que essa função hamiltoniana, né, lembra que ela está associada a um sistema hamiltoniano de primeira ordem, esse problema é invariante, certo? Com respeito às simetrias discretas, que são as translações em relação ao eixo do x e ao eixo dos y, certo? Estou chamando a posição de xy e o momento associado de px, py. Então, deixa eu explicar melhor numa figura o que consiste essas reflexões, né? Então, aqui eu tenho uma figura onde eu vou explicar
o que é uma reflexão em torno do eixo X, certo? Então, suponha que você tenha aqui um ponto, né, sobre uma órbita, no instante t0, então eu tenho x de t0, y0. Então, se eu fizer a reflexão em relação ao eixo do x, eu tenho que levar esse ponto na posição x, fixado x, né? E tenho que refletir em y. Então, o ponto x de t0 e y de t0 é levado em x de menos t0 menos y de menos t0. Estou considerando reflexões que são reversíveis no tempo, certo? Então, você faz uma reflexão em torno do eixo x na posição. Então, suponha que a velocidade é x ponto, y ponto, no instante t0. Então, você reflete em relação ao eixo y o vetor velocidade, certo? Precisa refletir em relação ao eixo y o vetor velocidade. Então, esse é o papel dessa simetria em relação ao eixo do x, né? Então, explicitamente, como é que a gente define essa simetria? A gente associa xy, px, py, a x menos y, reflete a posição em relação a x, menos px, py, reflete em relação ao eixo dos y, o vetor velocidade. Bom, analogamente, a gente interpreta uma simetria em relação, ou seja, uma reflexão em relação ao eixo dos y. Análogo, né? A gente fixa a posição y e reflete e faz uma reflexão em relação ao mudando x por menos x. Quando a gente faz isso, quem são os conjuntos que são fixados, né, por essa simetria? Então, são, respectivamente, o eixo x, né, o eixo do x, e em relação à simetria de reflexão em relação ao eixo y, o eixo dos y. Só que tem que tomar cuidado, né, que a gente está fazendo a reflexão em relação às quatro variáveis, né, em R4. Então, tudo bem. Então, suponha que você tem que esse problema é invariante com respeito a uma ou ambas dessas duas simetrias discretas. O que significa isso, né? Em termos da função hamiltoniana. Significa que a função composta com cada uma das simetrias, certo? É igual à função hamiltoniana aplicada ao ponto original, certo? Então, isso que significa, né, na forma matemática, o que é a minha função H ser invariante com respeito à simetria. Então, ok. Então, o que eu quero mostrar agora então, você tem um sistema hamiltoniano que é invariante com respeito a uma simetria discreta. No meu caso, que eu estou considerando, no plano, as reflexões em relação aos eixos coordenados cartesianos. Então, se você tem que φ de t é uma solução do sistema hamiltoniano associado à função hamiltoniana dada em 26, vamos lembrar? Certo? A gente tem, ou 25. Então, você tem uma solução desse problema. Então, se você definir agora, eu estou chamando de I aqui para relacionar cada SI, tá ok? Cada simetria. Então, φ-til, que é SI composta com φ, também é uma solução desse mesmo sistema hamiltoniano. Certo? Então, que sistema é esse? Né? Aqui eu vou escrever nas equações 27 explicitamente o sistema de primeira ordem associado ao hamiltoniano H. Certo? E vou descrever em coordenadas a solução φ de t. Né? Então, em coordenadas, a solução φ de t é dado dessa forma. Então, você suponha que você tem uma solução. Então, você quer mostrar que... Vou mostrar no caso igual a 1, certo? Aqui a demonstração é para igual a 1. O caso igual a 2 segue de forma análoga, só observando o efeito da simetria. Então, vou mostrar que φ-til 1 também é uma solução desse mesmo sistema 27, a partir da definição do lema. Então, para isso, basta
observe que tenho que mostrar que a derivada dessa componente da solução em relação ao tempo, isso satisfaz a equação 27, certo? Mostrar que a derivada dessa expressão satisfaz a equação 27. Então, é simples aqui, né? Você deriva em relação ao tempo, né? Lembrando que a simetria é reversível, né? É aplicada em menos t, usa a regra da cadeia para derivar em relação a t, e usa o fato de φ de t a solução, né? Para essa primeira igualdade, a gente usa o fato de φ de t ser solução, né? Então, o fato disso ser solução, usando a expressão para px ponto, aqui da equação 27, isso é a derivada parcial de h em relação a x, neste ponto. Mas agora, a função h é invariante pela simetria S1. Então, h dessa expressão, aplicando a simetria S1, obtém h dessa expressão aqui. Certo? Apliquei a invariância da simetria S1 para a função h. Agora, sim, derivando em relação a x e novamente usando a regra da cadeia, isso é menos dh de x. Analogamente, né? Ainda preciso mostrar o quê? Agora preciso mostrar que a derivada no tempo dessa expressão satisfaz também a equação 27, da solução φ1t. O procedimento é análogo, né? Derivo usando a regra da cadeia, obtenho essa expressão que está aqui. Agora, volto a utilizar as equações, né? Em 27, tenho essa expressão. Agora, utilizo o fato de h ser invariante em relação à simetria S1. Então, h aplicado a esse ponto, né? Pela simetria, é h aplicado a esse ponto aqui. Certo? Agora, derivo em relação a y parcialmente a função h, e utilizando a regra da cadeia, a gente mostra que satisfaz essa condição. Bom, eu não vou ficar repetindo, né? Mas aqui é análogo, né? Para as outras duas equações, você faz de forma análoga, sempre lembrando de usar a invariância de h em relação à simetria S1. Então, você mostra que a solução φt1, né, satisfaz 27, portanto, também é a solução. Analogamente, a gente constrói uma prova para simetria S2. Ok? Então, analogamente, a gente tem uma prova para simetria S2. Então, dessa forma, desde que a gente tem esse lema, a gente pode construir uma solução periódica usando essa reflexão de simetria. Então, suponha que você tenha que φ de t, certo? Uma solução do sistema inicial que a gente está tratando, certo? Sistema hamiltoniano perturbado. Tal que essa solução começa no espaço fixo pela simetria SI, certo? Lembra que eu estou chamando de LI o espaço fixo pela simetria. E que no tempo t sobre 2, certo? Que no tempo t sobre 2, ela volta a interceptar esse conjunto fixo LI, esse mesmo conjunto fixo LI. Ok? Então, nessas condições, a gente tem que φ de t é uma órbita periódica do problema e essa órbita tem período t. Ou seja, basta a gente construir a solução até a metade do período, certo? E a gente usa a simetria de reflexão e constrói a órbita completa. Bom, então, como fazer isso de maneira explícita, né? Como a gente faz isso de maneira explícita? Então, a gente precisa, vamos supor, né, que a gente tenha a solução, certo? E a gente conhece essa solução de 0 até t sobre 2, certo? Então, como eu construo o restante da solução a partir da simetria? Que eu estou chamando aqui a solução φ chapéu de t, para quando t varia de t sobre 2 até t. Então, a gente define φ chapéu como sendo S1, o SI, né?
composta com φ de t menos t. Então, olha só, preciso verificar algumas coisas aqui, né, para que essa solução φ de t barra completa, né, esteja bem definida. Observe que eu estou colando, né, essas duas funções em t igual a t sobre 2. Mas observe que φ de t sobre 2 é igual a φ-chapéu de t sobre 2. Então, essa aplicação está bem definida, é contínua e não tem problema nenhum em t igual a t sobre 2. Além disso, essa função φt, φ barra, perdão, essa função φ barra é uma curva fechada, né? É uma curva fechada, porque a gente tem que φ barra de 0 é igual a φ barra de t. Certo? Então, essa curva é fechada, de fato é fechada, então é uma solução periódica. Claro que t é o primeiro tempo tal que isso acontece. Só para a gente, vou fazer uma figura aqui, só para ficar mais claro, certo? Isso que eu acabei de dizer. Então, vou desenhar aqui, vou estudar a simetria em relação ao eixo do x. Então, a gente começa com, vamos supor aqui que o problema é invariante com a simetria S1, certo? E S1 é uma reflexão em relação ao eixo do x. Ok? Então, suponha que a gente tem aqui φ de 0, certo? Que a gente começa no eixo x, com uma velocidade transversal, ortogonal ao eixo x, e que a gente tem aqui, que a gente conhece aqui a metade da solução, ou seja, eu volto a interceptar o eixo x em φ de t sobre 2. Né? Tem esse ponto aqui. Então, suponha que agora você queira terminar de construir a sua solução, né, da órbita completa aí, a partir dessa φ barra que está aí acima. Então, observe o seguinte, deixa eu desenhar aqui também o espaço do período da solução, 0, t sobre 2, t. Ok? Então, suponha que você quer construir quanto a imagem da solução nesse tempo, né? Nesse tempo que está aqui. Então, observe que esse intervalo de tempo é t menos t, certo? Então, trasladando para cá, aqui eu tenho um instante t menos t. Ok? Então, vamos supor que esse ponto que está aqui é a imagem da solução φ no instante t menos t, certo? Então, se a gente refletir, né, usar a simetria, então, onde está o ponto? Onde está o ponto S de φ de t menos t? Né? Pela reflexão em torno do eixo x, esse ponto está aqui. Só que observe que, para a minha definição, né, que a gente definiu lá em cima, isso aqui é exatamente o φ-chapéu de t, que por sua vez é o φ barra de t, para t, né, quando eu estou tomando um t entre t sobre 2 e t. Certo? E assim sucessivamente, então, a gente vai usando a simetria de reflexão e construindo a imagem de todos os pontos para quando o t varia de t sobre 2 até o período t. Então, essa é a forma da gente construir a solução simétrica como um todo. Então, a condição necessária para a gente ter isso é eu começar em 0 no eixo, né, fixo pela simetria, com velocidade ortogonal, e voltar a interceptar em t igual a t sobre 2, na metade do período. E aí você constrói dessa forma a solução simétrica e periódica para o problema.
Ok. Eu quero determinar, né, aplicar esse método de continuar soluções simétricas a problemas da mecânica celeste. E para estabelecer um problema interessante para a gente estudar isso, a gente vai considerar um problema restrito dos três corpos, né? Vai pegar um problema restrito dos três corpos no plano, introduzir um parâmetro perturbador e estudar esse problema. Então, para isso, eu começo a fazer algumas observações para a gente lembrar, né, o que é o problema dos três corpos. Então, na mecânica celeste, o problema de três corpos consiste em determinar o movimento de três corpos massivos, certo? Onde é dadas as suas posições e velocidades iniciais, e esses corpos, eles interagem pela força gravitacional entre si, certo? Então, o movimento desses corpos, a única força que eu estou supondo que age sobre ele é a força gravitacional relacionada às suas massas. Então, a gente sabe, né, pela lei da força gravitacional, que a força de atração é central e proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Ok? Eu acredito que todo mundo aqui já, né, estudou o problema de três corpos, então eu não vou me reter a esse problema em formular as equações, etc. Ok? Uma observação importante, né, que a partir dos trabalhos de Poincaré, chegou-se à conclusão que o problema não pode ser resolvido em termos com expressões algébricas e integrais, né? Não pode ser totalmente resolvido. Então, por que se deve isso, né? Se deve que o problema é muito sensível às condições iniciais. Então, dado ao fato que a gente não consegue resolver de forma explícita, a partir de expressões algébricas, esse problema, encontrar soluções específicas para esse problema, por exemplo, soluções periódicas, é um trabalho de pesquisa bastante importante, né? Quer dizer, você fornecer novas soluções periódicas para esse problema é bastante interessante. Um caso, bom, aqui eu estou apresentando no plano, né, o problema de três corpos no plano, em que os três corpos estão em soluções elípticas, né? Essa é uma solução conhecida para o problema de três corpos no plano. Um caso particular, né, do problema de três corpos é o que a gente chama do problema restrito circular dos três corpos. Então, Euler foi o primeiro a propor esse tipo de problema, certo? E mais tarde, Poincaré reformulou o problema restrito. Então, o que consiste o problema restrito circular de três corpos? Nesse problema, você considera dois corpos, que eu estou chamando aqui, no caso, P1 e P2, certo? Que vou chamar de primários. Eles estão em solução circular, certo? Em relação ao seu centro de massa. E eu vou estudar o movimento do terceiro corpo, certo? Vou considerar o terceiro corpo com uma massa infinitesimal pequena, certo? E o que consiste isso? De forma que o movimento desse corpo P3 se dá pela interação gravitacional do corpo P1 e P2, mas o movimento dos corpos P1 e P2 não sofrem alteração, não sentem, né, a força gravitacional devido a P3. Mais precisamente, eu quero falar do problema planar, né? Esse é um problema circular, pode ser espacial ou planar. Então, a gente vai considerar o problema restrito circular no plano, né? Então, a gente tem dois corpos em solução circular em relação ao seu centro de massa, e a gente quer estudar o movimento do corpo P3 atraído pela força gravitacional desses dois corpos. Então, a gente tem várias simplificações aqui, né?
A massa do terceiro corpo é infinitesimal. As órbitas dos primários são círculos ao redor do centro de massa, certo? E a gente está supondo que esse círculo, vamos supor, né, que esse círculo esses primários se movem com velocidade angular constante, certo? Igual a 1. E o terceiro corpo, P3, está no plano, né? Ou seja, está no plano em que se movem os primários. Bom, vou só, então, terminando aqui, vou só fazer uma interpretação geométrica desse problema, certo? Então, você tem o corpo P1, certo? De massa M1, esse corpo amarelo. Você tem o corpo em verde, P2, de massa M2, certo? E você tem a origem aí, que eu estou chamando de B, o centro de massa desse sistema. E, então, essa linha que contém o centro de massa P1 e P2, ela gira aí no sistema X chapéu, Y chapéu maiúsculo, certo? Porque os corpos estão girando. Ok? E aí você tem o corpo P3, certo? E você quer estudar agora como é o movimento dessa partícula de massa infinitesimal pela atração gravitacional desses corpos. Bom, segundo meu relógio aqui, eu acho que eu cheguei no horário, né? Se você quer falar 5 minutos a mais para acabar, não tem? Eu acho que não, porque eu vou começar um novo tópico, aí eu não vou conseguir terminar, vai parar assim no meio, então eu acho que eu continuo na próxima. Tá bom. Excelente. Vamos abrir o microfone para agradecer ao Ângelo do excelente minicurso, a primeira aula do minicurso. Então, vamos... Muito bem. Estou certa que os alunos vão apreciar esta muito pedagógica. Perguntas? Os alunos lá. Stefanella, só um parênteses. Quando quinta-feira, Sim. o objetivo, quinta-feira eu vou dar também